Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Vocês estão mais calmos agora? Pois é, eu tô com o mesmo sentimento depois do jogo contra o Patrocinense. Nem ao céu, nem ao inferno em nenhuma das duas situações. Vocês lembram que no último vídeo eu falei aqui. Falei, olha, assisti o jogo com certa tranquilidade, sabendo de todas as situações, de tudo que havia ali por trás de uma estreia de Campeonato Mineiro, naquele estádio de Gramado, com a perna presa, com alguns jogadores que ainda entrariam nesse grupo, assim como sei da fragilidade do Democrata, da diferença que existe entre as equipes, e imaginei que hoje seria um placar com grande vantagem. Lá no Alterosa Sport eu falei 4-0 para o Galo na Tramela KTO e acertei. Você quer se divertir lá na KTO também? O link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá se divertir, faça o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 com 1 e 2 no final e depois você conta pra gente através do Instagram ou do Twitter o que você postou mandando print. Beleza? Bora falar então sobre Galo e Democrata. E na moral, o Galo segurou a onda demais. O Galo soube explodir em alguns momentos, atacar, ser eficaz nos ataques, mas em determinados momentos, Galo, meu amigo, puxou o freio de mão e falou, não, nesta temporada, não arrebentar não. Bola aqui e ali e com calma. E que bom que não houve aquele som da torcida de ansiedade. Sabe quando a torcida está ansiosa no estádio, que às vezes tem uma troca de passos maior, uma lentidão maior em algumas jogadas, em determinado momento do jogo, isso aconteceu, apesar de que não é a característica principal desse time, como eu vou falar já já. Mas não tem jeito, os holofotes todos estavam em Gustavo Scarpa, como diria meu amigo Vitor Martins, se tivesse anunciado que ele jogaria pelo menos meio tempo, metade da partida, o público seria muito maior. Eu confesso que estou extremamente empolgado. É um jogador que me conquista demais, que eu gosto muito do futebol. E para quem assistiu a entrevista do Filipão na Galo TV, eu sou da geração que ainda vai ter dificuldade um pouco de falar Galo TV e não TV Galo, mas Galo TV, sabe que o Filipão vai utilizá-lo de diversas formas. Tanto que eu imaginei que ele entraria pelo lado direito, e que ele ia ajustar o Zarate no meio-campo um pouco mais para o lado esquerdo. Imaginei até que o Zarate, em alguma situação, poderia ficar de camisa 8, com o Igor Gomes ficando pelo lado esquerdo, como ficou no primeiro tempo hoje. Mas o Scarpinha pelo lado direito. E quebrando a ordem cronológica, que normalmente é o que eu gosto de fazer aqui, o Scarpinha entra no segundo tempo, fica do lado esquerdo, e isso mudou pouco durante a partida. Raros momentos, quando dá aquele chapeuzinho ali, ele tá do lado direito, mas ficou do lado de lá. No grupo onde tem uns amigos ali que a gente troca umas ideias, eu até falei pros meninos assim, ó, tá na hora dele tirar o Zarate, porque não jogou o primeiro jogo, para não ficar a partida inteira, mandar o Pavão pra esquerda e colocar o Scarpinha na direita sem erro. Deu 7 minutos, cutuquei na loura e falei, olha lá, a quem tá na lateral do campo, vamos valer que é o Zarate que vai sair, que vai colocar. Acertei metade. Acertei que o Pavão ia entrar, que o Scarpinha ia ficar em campo ali e que o Zarate ia sair. Mas o Scarpa permaneceu do lado esquerdo. Achei curioso, porque eu imaginei que o Pavão ia para a esquerda realmente. E o Filipão, na coletiva, disse que com ele o Scarpa já jogou de lateral esquerdo, pela ponta esquerda, por dentro, atrás do atacante, pelo lado direito. Então, meu amigo, você vai ver com certeza o Scarpa em diversas posições com o Filipão. Ainda mais assim, que você tem o Rubens, que também faz posição diferente na lateral esquerda ali. Pelo lado esquerdo também você tem o Pavão, que faz os dois lados. E me desculpe citar aqui, mas você tem o Vargas, que faz também, que o Filipão, enquanto ele estiver por aqui, o Filipão talvez use ele em diversas posições também. Eu não sei se eu já citei o Pavão, o Paulinho e o Hulk se movimentam em diferentes posições. Então, assim, prever qualquer coisa vai ser difícil. Eu recomendo sempre que vocês possam estar assistindo entrevista do Filipão nos dias bons, nos dias ruins, porque ela agrega demais. Alguns dos tópicos que eu falei aqui, que eu vou falar no pós-jogo, ele destrincha lá. Aliás, alguns repórteres fizeram boas perguntas. Um deles foi a segunda pergunta lá também, que eu falei, não, isso é o que eu vim aqui assistir.
Enfim, diversos assuntos, é sempre bom vocês assistirem melhores momentos, compacto, assiste em câmera lenta que o YouTube permite, assista a entrevista do Filipão, gente. Isso agrega demais para você entender entrelinhas, tomadas de decisão. Ah, e quando o Scarpa foi para o lado esquerdo, aconteceu algo que eu gosto, que o Paulinho fica mais dentro da área. Porque no primeiro tempo o Paulinho estava colando ali perto do Igor Gomes, quase como um ponta, que é a posição que eu imaginava para o Paulinho quando ele chegou no Atlético. Eu falei, tá vindo para substituir o Keno, vai jogar de ponta esquerda, aberto. O Filipão não escalava ele lá, olha que caneca bonita, tem eu e minha mulher aqui, ó. O Filipão não escalava ele lá e eu ficava pé da vida. Como é que o mundo dá volta, já diria Badawi, do querido CPM 22, que tem um guitarrista fio atleticano. Eu hoje, quando o Paulinho tá na ponta esquerda, eu falo, meu amigo, descola da linha, pisa um pouquinho mais na área, fica mais perto do gol. E o Igor Gomes abastecia a esquerda ali. Então, quando o Scarpa entrou, a gente empurrou o Paulinho mais para dentro da área. A gente começou a ter uma referência maior de atacante pisando ali dentro da área. Só que esses dias agora eu tinha abandonado minhas planilhas. Todo mundo brinca com o meme no Alterosa Esporte, no Twitter. Nos últimos 10 anos, o pessoal me perguntava quantos gols o Atlético teve de escanteio saindo do lado direito. Eu te falava, 9. Eu tinha essas ramificações na planilha, 1000 ramificações. A vida foi ficando mais corrida e tal, eu cortei as planilhas da minha vida. Voltei de férias, eu gosto de estudar muito. Pessoal, meu querido Maikin, que trabalha no Atlético, ele falou assim, Fael, como é que você lembra que o Atlético tomou um gol de cabeça no jogo treino contra o Vila Nova e no primeiro jogo contra a Caldense? Eu falei, mano, a gente tem que estudar, é minha profissão, eu tenho que estudar. Então, eu estudando durante esses dias agora, eu estava assistindo lances de 2023, compactos, melhores momentos, tudo que eu pude acumular, fazer fichas. Eu gosto muito de preencher ficha, porque isso ajuda muito a memorizar, assistir os lances. E percebia no início da era Hulk e Paulinho, nitidamente a falta de entrosamento, de não saber o movimento que o outro ia fazer, onde gosta que entrega a bola. Tem jogador que gosta que dá a bola no pé, tem jogador que gosta que dá a bola um pouco mais na frente, que na arrancada ali ele sabe trabalhar. Eu tô rindo porque eu lembrei de uma história do Dadá. O Zico estava estreando pelo Flamengo, menino ainda, e o Zico dando só bola açucarada no pé do Dadá. Ele falou assim, menino, chamou ele no intervalo, você quer me fuder? Dadá não sabe trabalhar com a bola no pé. Dá na frente que eu vou trombar no cara, ganhar e fazer gol. O Zico fez o que o Dadá pediu e o Dadá fez 2, 3 gols lá no jogo. E o Zico entendeu. Tem jogador que, mesmo sendo habilidoso, ele prefere que a bola não venha no pé. Ele prefere que jogue um pouquinho lá na frente para ele mais pro combate, para velocidade. E o Hulk e o Paulinho, às vezes, eles não se entendiam sobre movimentação. E no final do ano ficou essa dupla fantástica. E, cara, essa semana eu fui fatiando os jogos, né, para estudar e tal. Essa semana eu tô pegando aqueles jogos de Grêmio, que o Paulinho já faz um movimento, o Hulk já faz um movimento aqui, o Paulinho dá a bola aqui, e que o Hulk inverte a bola pro Hulk com uma facilidade enorme. Então eu tô pegando esses jogos mais da Era Arena MRV, quando a chave virou pro Galo ali no retorno. E é outra coisa, esse é outro nível, o entrosamento Hulk e Paulinho com os dois jogando próximos, né? E agora o Scarpa vai passar por essa fase de adaptação, de entender onde o Paulinho... Teve uma bola que o Paulinho falou, era aqui na frente. O Scarpa deu um pouquinho mais para trás. E o Paulinho falou, não, era aqui só para eu empurrar pro gol. Já se encaminhando para o final do segundo tempo. Observem isso depois. Acho que nos melhores momentos do GE não tem esse lance, não. Mas quem estava lá lembra desse lance. O Paulinho, e é gostoso assistir na lateral do campo, hoje eu assisti ele na minha cadeira cativa, o Paulinho falou, era aqui. Tem atacante que está correndo pro gol e ele gosta de chegar já empurrando a bola pro gol, então você joga na frente. Tem atacante que corre com o defensor, eu gosto muito desse tipo de atacante, que era estilo Ricardo Oliveira, Fred, que ele bate o pé, volta e já... Então quem vai entregar a bola já sabe qual característica. Se o cara vai entrar na área em diagonal, se o cara corre pro segundo pau, isso tudo é entrosamento. E isso tudo a gente vai ver com o tempo, porque o Scarpa ainda está entendendo quando é ele na esquerda, que o Paulinho vai estar mais na área, quando ele estiver pela direita, a comunicação já vai ser diferente com o Hulk, com o Paulinho também.
Então eu acho que a gente vai ver uma evolução muito legal. Falei que o Pavon entrou em campo e nesses jogos que eu estou assistindo do ano passado, eu percebi assim que eu fui meio duro com o Pavon. Talvez como é que eu posso explicar? Existe uma blindagem em cima do Pavon de parte da torcida e eu querendo quebrar essa blindagem, às vezes critiquei em excesso. Eu assistindo os lances, os jogos, os compactos, anotando fichas ali, eu falei, cara, acho que eu tô batendo um pouco, acho que tô sendo meio duro assim com o Pavon. Eu falei, no próximo pós-jogo eu vou citar essa situação aí. E hoje ele conseguiu se movimentar, ele teve uma hora que ele esperou para dar a passada ali para finalizar, numa outra ele pediu que o Hulk entregasse de uma certa maneira ali. Eu continuo com a mesma opinião. É caro para um jogador que não é titular e não tem grandes atuações constantes. Mas se você esquecer quanto ele custa, é interessante tê-lo no elenco. O problema é que às vezes a gente lembra quanto custa. E aí você fala, nossa, dá para ele dar dor de cabeça para o treinador, sua titularidade aparecer mais vezes ali. Um cara que eu gosto muito dele e venho elogiando ele desde sempre aqui no Galo é o Igor Gomes, cara. O Igor Gomes, ele tem um negócio que ele dá uma velocidade diferente pro jogo. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falo do eixo do corpo. O jogador que o eixo do corpo dele gira mais em direção ao gol, à meta. O Filipão gosta muito de jogador assim. Aquilo do jogador o tempo todo virar. Se o Igor Gomes não tivesse essa característica, por exemplo, ele ia virar para o Edenilson dar a bola nele, Edenilson ia dar a bola nele, ele ia girar o corpo e ia dar a bola na arana. Você sabe que tem jogador que é só toquinho para o lado e para trás. O eixo dele não gira para frente de jeito nenhum. O Igor Gomes tem muito essa característica que eu gosto, que é pegar a bola e querer avançar pelo campo. Às vezes deixar o marcador para trás, abrir campo, atrai o marcador para deixar o companheiro desmarcado ali. Então o Igor Gomes acho que não será titular no Atlético, mas com aquela visão de que pode agregar para o elenco, que pode dar opção para o treinador para mudar uma partida, pode dar uma velocidade. Lá atrás, quando eu analisei o elenco atleticano, eu falava, é um cara aqui para 2024, eu deixaria assim, mas com certeza, com tranquilidade, para ter no elenco o nosso Igor Gomes. E antes do gol dele, não do Igor Gomes, o gol do Edenilson, um cara que eu falei no Twitter, um comentário, nem elogio, nem crítica, mas assim, eu tô com a sensação de que o Edenilson está mais fino. Dentro do campo ali, eu acho que o Edenilson está mais fininho nesse início de temporada. Antes da partida contra o Bahia ali, ele conseguiu boas atuações, né, contra o Grêmio, aquele 3-0. Deixa eu pegar a sequência aqui, Flamengo, ele marca gol também, ele tem boa atuação. Esse retrato, esse recorte ali. E se você considerar ele como um segundo volante ou terceiro homem de meio campo, aí eu pego um comentário que eu fiz sobre o Filipão e volante. Que o Filipão fez o Otávio ser um cara que a torcida não era tão querido pela torcida, aliás, ele falou sobre o Otávio na coletiva hoje, e transformou ele num volantaço ali no final de campeonato, na reta final. Ele pegou o Alan Franco, que eu acho bem água com açúcar, e teve uma sequência de titular ali também com o Alan Franco. Naquela sequência de vitórias do Galo, o Alan Franco esteve em algumas dessas equipes titulares. O Batalha com ele estava jogando muito até se lesionar. Então, quem sabe, se tem um cara que pode recuperar o Edenilson, porque eu falei que é a área dele, é onde ele é perito, é o Filipão. O Filipão pode consertar aquele Edenilson apático que a gente viu em 2024. Pode fazer isso pelo Patrick? Não sei. Ele falou até que o Patrick estava aquecendo na lateral e se o Arana não tivesse lesionado ali, ou sentido incômodo ali, o Patrick teria entrado. Mas o Edenilson, já que ficou, a minha esperança é que o conhecimento que o Filipão tem de função, de posição e da forma de utilizá-lo ali é resgatar esse torcedor, esse jogador. E pensando em uma equipe titular onde você tem Otávio e Batalha como titulares, por desempenho, tendo como referência o desempenho de 2023, você tendo um bom reserva o Edenilson, você tem um bom reserva Pavon, você tem um bom reserva Igor Gomes. Você começa a estruturar uma equipe. O Rubens, ano passado, conseguiu depois começar a substituir o Arana, entrar até na meiuca ali também como um bom reserva. É assim que você faz um elenco para ser campeão. Não pode ser aquele Edenilson que entrava e você falava, puta, você colocava a mão e falava, como é chamado por um amigo meu de Perdenilson, que entrava o Atlético e tomava gol. Não pode ser esse cara.
se começar a ser o cara que causa até incômodo pro treinador, que o Filipão falou que não tem dor de cabeça de jeito nenhum, é mais uma frase dele na coletiva hoje, mas é aquele cara que tá Otávio e Batalha, mas é o cara que é o 12º jogador. Não estou falando que é hoje, gente, estou falando que o Filipão pode transformá-lo. Eu não duvido de nada do Filipão para essa função, para essa posição, ou talvez seja apenas uma esperança de torcedor, mas tendo o Filipão recuperando, se ele consegue recuperar Edenilson, considerando o Igor Gomes também esse cara, bom para elenco, tendo o Pavão também, você começa a criar corpo pro elenco. Não considero o Pedrinho, não coloco o Kardec nessa lista, nem o Vargas, que aí entra o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que são as peças que não dá para você contar. Aí tem que esperar o Bernal. Enfim, continuando aqui, outra característica, já que a gente está falando de característica do Filipão, gol do Zaratio, o segundo gol. O Arana pega a bola longa, pro Hulk dividir, a bola sobra pro Hulk, ele aciona o Paulinho ou o Zaratio e no fim, gol do Zaratio. O Hulk pega a bola de novo lá na frente, cruza, gol do Zaratio. Teve uma outra bola que o Mariano pega aqui na direita, dá pro Edenilson a bola longa, ele finaliza pela rede, na rede, pelo lado de fora. Tô lembrando os gols aqui. Ou foi no gol do Edenilson? O outro gol, ele nasce também numa jogada rápida, que o Saravia recupera, toca em alguém, bola no Hulk, bola no gol. O Filipão, ele tem uma característica diferente dos treinadores modernos de hoje, que não aceitam tanta bola longa, que a gente às vezes considera até um chutão. Hoje eu vi o Arana tentando acionar várias vezes o Hulk na diagonal, o Arana dando um tapa na diagonal. Lembrei agora que o Lemos também pegou uma bola, acionou o Pavão na diagonal. Naquela jogada que o Cudê gostava bastante do Lemos dando um tapa para achar o Pavão na diagonal. Ele fez um gol no América, se não me engano, na primeira partida da final do estadual assim também. O Mariano faz isso e não é só o Hulk e o Paulinho que, quando o jogador lá de trás pega a bola, o Hulk e o Paulinho eles já correm em diagonal assim, ou na velocidade para cá ou para cá, porque sabem que provavelmente os companheiros podem acioná-lo na velocidade na corrida. Só que o Zaratio e o Edenilson também, quando eles já estão à frente, que o Galo consegue recuperar a bola, se eles já estão à frente ali no círculo do meio campo, eles já dão esse pique também. Tanto que o Edenilson hoje recebeu 2 bolas em velocidade assim. Característica do Filipão. O Levi Coupe também teve um período que gostava muito dessa bola, dessa ligação direta, né? O Filipão, o treinador moderno, ele gosta daquele negócio do... Aqui no Atlético, a primeira referência que eu tenho assim, de trabalhar muito desse jeito é o Roger Machado. Que às vezes eu acho que até exagerava, me irritava um pouco, que às vezes você pegava a bola para pegar em velocidade e ligar direto ao ataque, porque ele tinha peças ali naquele momento para isso, e ele ia distribuindo, aí o time abria, amplitude, aí os volantes vinham, era mais lento, né? O São Paulo também era mais pá, amor pular pelota, e tinha que achar o gol rápido. O Filipão talvez não tenha tanto essa plano de jogo do São Paulo de fazer essa movimentação. Do Filipão pegou a bola, o Paulinho e o Hulk vão estar correndo lá na frente. Vai, lança, meu filho, bota a velocidade. O Saravia recupera a bola aqui atrás hoje, como a qualidade do vídeo do GE estava muito ruim, eu estou na dúvida se foi Saravia ou Pavão, mas foi uma jogada construída pelos dois pelo lado direito. Em 3 passes ali, o Hulk já estava dominando para chutar para o gol, lá no gol do Democrata. A bola no segundo gol, como eu falei, o Arana pega uma bola aqui, que se fosse outro treinador, ia querer que ele jogasse no Lemos, que ele desse no Otávio, que ia voltar no Arana, que ia dar no Mariano, o Arana pegou e deu lá para o Hulk dividir e resultou o gol. Nem todo time vai funcionar. Eu destaco sempre a fragilidade do adversário de hoje e tal. Eu estou falando apenas da característica e da ideia de jogo que o Filipão está passando para a gente. Estou nem falando se é certo ou se é errado, estou falando do que esse time do Galo está apostando, ou que provavelmente vai apostar, que é pegar essa bola, Edenilson e Zaratio hoje correndo, o Paulinho e Hulk
correndo na diagonal. Tem acontecido, o Mariano tentou, o Lemos tentou, os Gêmeos, o Arana, todo mundo que pega a bola já levanta e toma ligação direta lá na frente. Uma característica diferente, que é você estar mais perto do gol o tempo todo, né? Até o Kudê também gostava dessa bola sendo um pouquinho mais trabalhada. Aí veio o placar elástico, o jogo fácil, até o Mariano foi para a lateral esquerda. Cara, eu assustei quando o Mariano não ficou muito tempo, mas como ficou bem à nossa frente ali no banco de reservas, o que tá rolando aqui? O Mariano ficou aqui, o Otávio foi para a ponta direita, assim, pro lado direito, porque era jogo para testar. Porque é isso que a gente pede no Campeonato Mineiro. O Filipão testou 3 minutos ali e voltou o Mariano para a direita. Mas até isso aconteceu. E nessa hora, eu lembrei daquela contagem que eu faço, que o Alisson Santana ele tem 6 jogos pelo Galo e 5 derrotas. Que ele entrou na derrota pro Grêmio, na derrota pro Corinthians, na goleada pro Bahia. Ele foi só entrando em fogueira atrás de fogueira. E eu falava assim, entrou no empate com o Atlético Paranaense. Acho que tem nenhuma vitória. E aí, ela tava 3-0, eu falei, eu vou querer saber do Filipão hoje, porque que nessa situação o menino pode entrar. Aí o Filipão falou, nós renovamos com o Isaac, depois agora do Campeonato Mineiro nós vamos ter mais jogos e tal. Então eu acho que eles pensaram na logística de pré-temporada, na utilização da equipe nesses 2 jogos, focado no jogo contra o Cruzeiro. Passado o jogo contra o Cruzeiro, o Atlético terá um novo campeonato, mesmo com o América. Perder para o América não dá tanta repercussão, não. Não tem causação, mas eu acho que eles vão trabalhar a equipe de forma diferente. Então, posso estar enganado, mas a 4ª rodada do Campeonato Mineiro, provavelmente, a gente vai ver já mais testes, mais possibilidades. Quem jogou esses 3 jogos contra Patrocinense, Democrata e Cruzeiro, talvez já descanse, né? Talvez você já tenha o Lemos na reserva, o Igor Rabelo já entrou um pouquinho hoje, o Otávio talvez descanse nessa 4ª rodada para entrar o Alan Franco na vaga dele. Possibilidades, né, para a 4ª rodada, mas primeiro a gente tem que focar na 3ª. Só estou falando assim que, ao mesmo tempo que eu fico pé da vida com essa situação do Alisson, eu tento entender o que foi feito pelo treinador. Aí eu pensei, não, 3ª rodada, o Atlético pode cagar, fazer pressão da torcida para cima dele, virar um inferno, você perde a 2ª contra o Cruzeiro seguida na Arena MRV. Então eu acho que ele, por ser 3ª rodada, eu acho que ele pensou toda a logística para esse jogo aqui e depois ele começa um novo campeonato, né? Eu acho que o Atlético, percebam que eu vou falar não em tom de provocação, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu não tenho aqui a provocação do Alterar Sport, onde é um perfil mais de brincadeira. Acho que o Atlético tem certa vantagem em cima do Cruzeiro nessa partida, mas o Atlético tinha vantagem no ano passado, lá no Campeonato Mineiro, empatou de 1-1. No Campeonato Brasileiro, ele poderia, no primeiro encontro que o Galo ganhou, ter uma supremacia muito maior no segundo tempo e não teve uma finalização no gol, terminou a partida com 4 zagueiros, foi muito mal no jogo da volta, no retorno e perdeu. Então não vou falar com arte soberba aqui agora nesse momento, mas diante do entrosamento, por ter permanecido com a mesma equipe, ganhado o reforço do Scarpa, Cruzeiro perdido Bruno Rodrigues, perdido o Castan, o Neres foi expulso, o Gasolina foi expulso, o Larcamon ainda não conhece suas peças, então que o Galo não nos ouça, porque eu odeio o Galo com espírito relaxado, de relaxamento, então. Mas entre nós aqui, né, o Galo teria essa vantagem, por ser 3ª rodada de Campeonato Mineiro, principalmente. Mas isso tem sido o grande problema do Galo em clássico. O Atlético nos últimos anos, principalmente com equipes mais frágeis do Cruzeiro, foi quando o Galo teve um relaxamento. O mesmo relaxamento que ele teve contra Vasco ano passado, que ele perdeu 6 pontos, mesmo que ele teve contra o América, que ele perdeu 4 pontos, contra o próprio Cruzeiro, contra o Coritiba. Aí ele não teve vida fácil contra o Flamengo, ele foi lá e ganhou de 3. Ele não teve vida fácil contra o Palmeiras fora, ele ganhou. Não teve vida fácil contra o Bragantino, que quase ninguém ganhava lá, e ele ganhou. O Fluminense, campeão da Libertadores, o Fortaleza, finalista sul-americana. Quando não teve vida fácil,
O Galo ganhou suas partidas. Quando teve menos problema para resolver, o Galo relaxou demais e historicamente isso nunca funcionou com o Atlético. Então a gente vai ter um jogo muito difícil nesse fim de semana, que esse seja o espírito e esse o pensamento e que a gente tenha uma postura diferente dos últimos anos que eu tenho visto o Galo em clássico. Eu não sei se é porque, e não estou falando em tom de provocação mesmo, o Cruzeiro passou um tempo na Série B que os jogadores não criaram essa identificação de rivalidade, mas eu tenho visto muito do Cruzeiro entregando a vida nos clássicos e o Galo disputando como uma partida qualquer. Sobre uma pincelada sobre assunto aleatório, eu filmei um momento na Arena MRV hoje em que os dois setores, o superior ali, onde ficam as duas principais organizadas ali atrás, né? Aliás, as duas principais, não, as principais torcidas organizadas, a parte de cima cantando Bota a Cara e a de baixo Atlético Gostamos Muito de Você, e eu filmei. E para nós, assim, que nós não estávamos no setor, ficou muito claro, e a gente fica perdido, cara, peraí, eu vou acompanhar o Bota a Cara ou o Atlético Gostamos Muito de Você? Eu acho que a gente precisa entrar em acordo, a gente precisa achar a solução. A Arena MRV funciona, a gente precisa fazê-la funcionar, entender como ela funciona. Eu tenho certeza total que a Arena MRV funciona. A gente precisa entender como a gente vai fazer com aquele setor ali, porque no Mineirão contra o São Paulo foi um caldeirão, uma festa fantástica, e a gente precisa trazer isso para a Arena MRV no próximo sábado. Aquele caldeirão que foi contra o São Paulo. O problema é que se você está no setor inferior, você está pá na bateria, você não está ouvindo nada de cima. Você acha que está todo mundo na sua música. E a galera lá em cima a mesma coisa. E quem está ao lado vai puxar cada um a música que está curtindo mais no momento. Não vai funcionar e não vai incendiar o estádio. As torcidas precisam entrar nesse acordo aí, porque hoje ficou muito nítido. Não sei para quem está lá, mas para quem está no setor ao lado, percebe que o jogo inteiro nós tivemos cada parte do bloco ali cantando uma coisa. Bom, até o próximo pós-jogo. Semana abençoada para vocês. Tamo junto. Muito obrigado por tudo que vocês fazem aqui pelo Camisa 12. Até a próxima. Tchau!